Olá, meus amigos. Eu vim aqui hoje retomar, na verdade, uma série de vídeos que eu fiz ano passado e que foram bem legais. Eu estava falando sobre o yoga e como é que o yoga pode nos ajudar a viver uma vida melhor, mesmo aqueles que acham que o yoga não é uma coisa assim interessante, porque nunca se aprofundaram ou realmente acabaram acessando uma informação que não mostrava todo o potencial do yoga, tudo que essa ferramenta pode lhe proporcionar. Então a ideia desse vídeo é falar sobre o que é o yoga, né? Na realidade, tentar expor assim um pouco da proposta do yoga. Não é nenhuma verdade absoluta, é fruto de estudo, de leitura, de cursos, de informações que você vai colhendo ao longo do tempo, porque a prática ela não é só você sentar e fazer yoga, especialmente se você quer ensinar, você vai atrás e assim eu fui formando uma ideia do que é o yoga e acho que pode ter uma boa a ideia é dar uma imagem clara de algo que realmente pode ser aplicado e no dia a dia de todo mundo. Então o yoga ele é uma ferramenta de investigação pessoal. O yoga ele nasce a partir de um questionamento sobre a base da realidade, sobre quem é o verdadeiro eu, quem é aquela consciência, quem é aquele que está por trás de todo o mundo dos fenômenos, que é esse mundo que a gente experimenta no nosso dia a dia. Esse questionamento ele surge numa cultura muito diferente da nossa, né? A gente tem raízes na cultura judaico-cristã, então o nosso entendimento da realidade, o nosso entendimento do transcendente, porque o yoga, quando ele fala sobre essa consciência, ele fala de uma consciência que é anterior ao intelecto e ao mundo dos fenômenos. Então a gente está falando de transcendência, você não consegue falar sobre yoga sem falar sobre a transcendência. Então o yoga ele é realmente uma ferramenta de espiritualidade e nessa cultura onde ele nasceu, esse questionamento foi feito há muitos milhares de anos atrás e os sábios que escreveram sobre isso são chamados rishis e eles escreveram sobre percepções que eles tinham dessa consciência. E a linguagem que eles escolheram foi a poesia. Eles escreveram hinos, que são samhitas dos Vedas, e que, através de uma linguagem mais poética, eles tentavam transmitir o que eram esses estados. Então, o yoga ele nasce principalmente com essa característica, com uma característica de voltar-se para dentro, porque um dos princípios nos quais eles se baseiam para falar sobre essa consciência que existe em cada um de nós e é o verdadeiro eu, é o princípio de que você já é perfeito em si, que as coisas que você está tentando encontrar do lado de fora, você na realidade já tem em si. Você só vai encontrar quando você olhar para o lado de dentro e se reconhecer como essa consciência, como esse awareness, assim, essa fonte de tudo que existe, de toda a percepção que você tem do mundo. Então, esse estado interno ele já está dentro da gente. O yoga, portanto, ele não é uma construção. O estado que ele busca é muito pelo contrário, uma desconstrução. Você vai tirando camadas e camadas daquilo que você imaginava que você era e no fim das contas você vai encontrar aquele que é o sujeito, não o objeto que está sendo observado. Então o yoga ele busca conhecer aquele que é o percebedor. Portanto, esse movimento do yoga para dentro, né, essa busca para o lado de dentro, deu origem à técnica mais conhecida e que é como a gente pode resumir o yoga. O yoga pode ser resumido como meditação. O processo de autoinvestigação ele é através da meditação. Ele passa também por autoestudo, por autoobservação, mas a técnica do yoga é a meditação. Tanto que o primeiro livro lançado, o primeiro livro produzido sobre o yoga, ele é um livro
de meditação, um manual de meditação, o Yoga Sutra de Patanjali. Ele está falando sobre como atingir o estado que o yoga propõe, né? Como que é a prática para se chegar até lá. Ele vai descrevendo os estados, os resultados, e é basicamente, ele está falando sobre meditação. Então você pode me dizer assim, poxa Lucas, mas na realidade é estranho o que você está falando, porque quando eu vejo yoga, eu só vejo técnicas corporais. Tudo que eu vejo sobre yoga fala sobre, sei lá, uns movimentos aí que parecem circenses até, e eu nunca vejo as pessoas falando de meditação. Como é que é isso aí, né? Que tu está falando? Que bobagem tu está falando? Mas na realidade isso faz parte de um processo que ocorreu dentro do yoga, e que foi um processo em que esse yoga primordial, essa técnica de meditação, ela produzia resultados, mas era necessário um tempo maior de dedicação, e também aquele momento da história, aquela cultura, ela realmente tinha uma vida muito diferente da que a gente tem hoje em dia. Então houve um movimento cultural na Índia chamado Tantra, que muita gente associa com sexo, com massagem, não tem nada disso. O Tantra é um movimento cultural que surgiu contestando esses sacerdotes que conduziam os rituais, né, rituais que eles pegavam dos Vedas, que são esses primeiros livros que os rishis escreveram, e através desses rituais eles determinavam se a colheita ia ser boa, se o casamento ia ser auspicioso, se aquela pessoa ia atingir, né, um sucesso na vida, etc. E esse movimento, ele questionava isso. Se você tem uma pessoa, um sacerdote que atinge esse estado, que tem acesso a esse conhecimento, uma pessoa comum também deve ter. Por que não? Todos os seres humanos são iguais. Então o Tantra, ele é um movimento que dá para o indivíduo o poder, ele dá ao indivíduo a capacidade de atingir a iluminação, atingir a libertação por si só. Ele não precisa de ninguém para intermediar esse acesso entre você e a consciência. Então surge dentro desse movimento uma ferramenta do yoga, uma ferramenta para a meditação, para o yoga, chamado Hatha. E o Hatha, ele é uma técnica, uma prática que usa o corpo, porque ele entende, esse movimento do Tantra entende que o corpo é uma fonte de luz no sentido de consciência, uma fonte de energia. O corpo, ele não é um impeditivo para essa libertação, para o conhecimento do verdadeiro eu, como algumas escolas mencionavam. Algumas escolas tratavam o corpo como uma ferramenta, um empecilho, uma ferramenta que trabalhava contra corpo e mente. E o Hatha Yoga, ele entende que não, que na realidade o corpo é uma ferramenta, e ele traz esse sofrimento, essa inquietação, porque ele tem movimento, ele tem distração, dispersão demais, que são os vrittis. E a mente da mesma forma. No entanto, o Hatha Yoga também quer atingir aquele transcendente, porque ele está trabalhando para o yoga, ele está trabalhando para a meditação. Só que, para atingir o transcendente, o Hatha Yoga, ele usa o imanente, ele usa o corpo físico, ele desenvolve essa ferramenta para que posteriormente você consiga se desidentificar, você consiga perceber que você não é o seu corpo, que o seu corpo é a morada, mas a sua essência não é o seu corpo. E aí o Hatha Yoga vai fazendo isso também, corpo, mente, emoções, mas utiliza-se verdadeiramente do corpo. É o primeiro momento na história que o corpo foi utilizado para o objetivo do yoga. Então, tudo aquilo que vem posteriormente a esse movimento, a essa escola, é alguma modificação do Hatha Yoga, e em algum momento o corpo ganhou muita importância, né? Especialmente esse processo, ele ocorreu na Índia já, não é uma coisa que é o ocidental que criou isso de só usar o yoga para o corpo. Na realidade, a Índia passava por um processo histórico, né, que estava buscando a independência e precisava de um movimento de orgulho nacional,
e aí eles usaram o yoga como essa ferramenta. O yoga deixou de ser marginalizado, inclusive, e eles forçaram, né, fizeram com que as pessoas praticassem yoga bem corporal. E com isso a coisa explodiu quando chegou no Ocidente, né? A gente já tem esse culto bem forte ao corpo, e o yoga foi perdendo a essência. Ele foi pegando aquilo que era um meio para se atingir um fim e foi jogando esse meio lá para cima, e o fim foi diminuindo, né? Eu sempre gosto de contar sobre a experiência que eu tive quando estava no Havaí. Eu participei de um evento que é o maior evento de yoga dos Estados Unidos, não sei se é um dos maiores assim de festivais, né, fora da Índia, um dos maiores do mundo, mas lá nesse evento a gente tinha práticas de yoga, uma sala de práticas que era só sobre yoga, aulas de yoga, e tinha uma outra sala que tinha que caminhar uns 20 minutos que se chamava meditação. Então o yoga foi desassociado da meditação. Você fazia aula de yoga, você fazia só asana. Acabava a aula, namastê, acabou, tchau. E eu sempre achava que não, agora a gente vai meditar. Mas não aconteceu. Para fazer a meditação tinha que ir para um outro tipo de aula. Então, daí a gente vê que o yoga ele se desassociou da meditação, que é a sua ferramenta principal, ainda é. Então, por que eu estou falando tudo isso? Bom, para você ter uma ideia, né, mesmo que seja cultura geral, sobre o que é o yoga. O yoga é essa ferramenta de investigação interna, de resolver o grande questionamento filosófico que existe, que é a pergunta: quem sou eu? E o yoga, ele não é uma técnica que vai te trazer agitação, que vai te moldar o corpo, que vai, né, trabalhar para você tirar uma foto mais bonita no Instagram. Na realidade, o yoga ele é até bastante egoísta. Ele está pensando só no que existe da pele para dentro, nesse mergulho dentro de si. E esse processo ele é muito interessante porque ele nos leva para duas coisas que você começa a utilizar imediatamente na sua vida. O primeiro é a nossa capacidade de encontrar paz, de encontrar quietude, de encontrar aquietamento, independentemente do meio externo. E quando eu falo meio externo, eu falo não só do barulho externo, da rua, dos vizinhos, etc. Meio externo no sentido de as nossas emoções, os nossos pensamentos, as coisas que passam dentro, na frente da nossa tela, né, de percepção, tudo isso que você está percebendo, assim. Então, você aprender a perceber que essas coisas, elas são transitórias, elas vão e vêm, e você não é aquilo. Você tem como dar um passo atrás e enxergar essas coisas acontecendo, e você não necessariamente embarca nelas. Isso é uma coisa que todo mundo vai se beneficiar com isso, todo mundo vai viver uma vida melhor se conseguir afastar a nossa participação de todo o pensamento que surge na nossa tela da consciência. Então a meditação vai lhe trazer isso. E a outra coisa é uma experiência mais profunda do momento presente. A gente tem já no DNA, o ser humano já traz isso, que é uma busca pelo próximo momento. Você não consegue estar no presente, você está sempre no momento seguinte. É um pouco porque o homem ancestral precisava antecipar as coisas e, né, ele corria muito risco. E hoje em dia a gente ainda tem isso. O que vai acontecer daqui a 10 minutos, amanhã, etc e tal. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Mas na realidade a vida, as coisas que verdadeiramente acontecem, elas estão acontecendo agora. E a gente tem muita dificuldade de manter a nossa atenção no agora. Então a meditação também vai fazer isso por você. Por isso, mesmo se você imaginava que o yoga era só a parte corporal, que não dá para você, mas você tem interesse em viver, né, mais próximo desse estado de quietude, de paz, de tranquilidade, ou pelo menos saber encontrar esse estado dentro de si no dia a dia e ter a capacidade de cada vez mais experimentar o momento presente. Se você tem essa busca, então vá atrás de um professor de yoga que tenha esse tipo de visão também, né? O Hatha Yoga ele é uma ferramenta para melhorar a sua meditação, então ele perde o sentido se não houver a meditação. Então aí já é uma dica boa para começar a sua procura. E é isso, espero ter ajudado aí. Para quem assistiu o vídeo até o final, valeu. Não é todas as pessoas que assistem ou que têm tempo de assistir um vídeo de 15 minutos. Espero ter
clarificado as coisas, e qualquer dúvida manda uma mensagem ou comenta aqui embaixo. Tchau, tchau!